Quero muito, né? Sai muita coisa também. Mas é tudo coisa boa, né? Desde criança eu lia essas histórias infantis, né? Só que chegou um tempo aqui que essas histórias passaram a não me agradar tanto, né? Então aí eu passei a ler mais os quadrinhos para adultos. Depois que saiu o Demolidor do Frank Miller na banca, né? Uma vez eu passei assim, falei, pô, vou comprar isso aqui pra ver como é que é, né? Sempre só comprei vista de música, coisa assim do meu interesse, assim, que era mais do meu interesse, né? Aí eu comecei a comprar essas coisas, Demolidor, mais séries da Cedibra, aquele Green Jack e tal. Aí começou, aí também comecei a ver os livros da Meribérica, né? E aí comecei a gostar, a curtir, compra um, compra dois, aí depois virou febre, assim. Na verdade, eu diria que a partir dos anos 60 há uma redescoberta do quadrinho por parte do público adulto. Isso é muito claro em quadrinhos realizados fora do país. Mas que também aqui, entre nós, isso começou realmente a ser uma realidade concreta. E o que existe hoje é isso. O quadrinho infantil está em crise, sobretudo em crise criativa, e o quadrinho, o chamado quadrinho para adultos, está numa expansão criativa que tem como resposta o seu consumo. O crescimento foi explosivo. O segmento de super-heróis no qual a Abril trabalhava antes de entrar na linha chamada adulta era um segmento muito claro, muito conhecido e de crescimento quase vegetativo. São os quadrinhos adultos que provocaram a explosão deste mercado. E achamos que há potencial para crescer a taxas aceleradas nos próximos anos. A gente está no ápice de um processo de consumo, né? Que daqui a um tempo vai baixar, não tem como não baixar. Vai vir a outra geração, o pessoal que está mais novo, vai chegar e vai expulsar isso, vai vir com uma outra ótica, ou vai rever o processo. Na verdade, o mercado brasileiro está ótimo, genial, inacreditável para quem, sei lá, acompanha ele desde moleque. Eu nunca imaginar em 1980, entende? Quando eu vi aqueles gibizinhos heróis da TV, aquelas coisas chapadas, uma coisa tenebrosa, uma história de 20 anos atrás, nunca imaginar que hoje já está saindo aqui. Essas novas revistas não surgiram do nada. Gerações de artistas, editores, leitores foram necessários para que o gibi pudesse chegar até aqui. Uma história de mais de 100 anos. Os quadrinhos apareceram primeiro em jornais e eram lidos por adultos. As histórias eram ferozes no seu comentário do dia a dia. Desde Yellow Kids, antes da virada do século, até Polly em RuPaul ou Gasolina Alley, a vida da família norte-americana vinha sendo impiedosamente satirizada. Com comics, nascia um novo modo de expressão. Quadrinhos vendia jornal. O artista acompanhava pessoalmente a impressão de seu trabalho. Os gráficos consideravam um desafio profissional reproduzir o desenho de uma Case ou um Finder. Os anos 20 e 30 consagraram a chamada Era de Ouro dos quadrinhos. Havia uma criatividade muito grande. Ninguém achava importante policiar o imaginário das HQ. Mas isso durou pouco tempo. Logo os quadrinhos de jornal seriam domesticados e tornados palatáveis ao gosto oficial. Mas a sociedade, pela supressão de tudo, não contava com a decadência dos pulps, revistas escritas de aventuras juvenis. Os primeiros gibis apareceram para salvar da falência algumas gráficas que imprimiam os pulps. Elas passaram a reimprimir em revistas, quadrinhos já publicados em jornais. Com o tempo, as histórias foram sendo feitas especialmente para gibis. O público só permaneceu infantil no comecinho. A primeira explosão foi o Super-Homem. Criado em 1978 por dois garotos de 19 anos, o Homem de Aço viria a ser o protótipo da metade dos super-heróis que vieram depois. No ano seguinte, apareceu Batman, modelo da outra metade. Crimes, corrupção, gangsters. Os super-heróis vêm ao mundo para defenderem os americanos e a propriedade privada. Florescem gibis e super-seres de todos os tipos que acabam por fundar um novo Olimpo.
These historical pictures show Captain America in the final mopping up stages of the war. One of the still unexplained mysteries was why, on the day of victory, he appeared shocked, distraught, almost on the verge of panic. Durante a Segunda Guerra, Namor, o Príncipe Submarino, o Tocha Humana, o Capitão América, o Falcão Negro e muitos outros combateram as forças do nazifascismo. Dessa vez, ninguém reclamou do seu caráter agressivo. Por trás de um bom número de super-heróis dessa época está o estúdio de Will Eisner, que viria a criar o Spirit. Lá trabalharam gente como Jack Kirby, criador do Capitão América, da Legião Jovem e de incontáveis outros. Foi em estúdios como esse que surgiu o modelo de gibi que se impôs ao mundo. As revistas hoje em quadrinhos já são conhecidas como gibi. E por que isso? Porque a gibi já começou de uma maneira muito boa, com histórias muito boas, como o Brucutu, como está vendo aqui, o Charlie Chan, Lil Abner, tá? E logo depois veio o Tim Toque, Mandrake, Fantasma. Então, por isso, ela teve o pessoal gostou mais. E passou, então, a chamar as outras revistas para além de gibi. Após mais de 10 anos de sucesso, em meados dos anos 50, parecia decretada a decadência dos super-heróis. Poucos sobreviveram. Enquanto isso, novos gibis ensaiavam a abordagem de temas mais complexos, através de quadrinhos de terror, de guerra, policiais e de ficção científica. Essas experiências não foram muito longe. A sociedade, pela supressão de tudo, não tardaria a fazer a sua pior intervenção no mundo dos quadrinhos. Há um recuo, também foi do arte e indústria nos anos 50, não só pela presença da televisão, mas também de uma campanha maciça empreendida por psicólogos, pedagogos, pais, contra os quadrinhos. Os quadrinhos provocariam delinquência juvenil no entender dessas pessoas, provocariam preguiça mental, tudo isso é bobagem, claro, mas foi forte na época. Tem um caso célebre da acusação feita ao Batman, né, que seria homossexual, que ele e o Robin viveriam uma relação homossexual, mas isso para mim é bobagem, né? Isso não tem nada a ver com realmente o que está por trás dessa quadrinho. Muito mais importante do que se voltar para esse tipo de questão é ver, por exemplo, a ideologia que passa através, né? O que permeia esses personagens. Nós sabemos que os super-heróis, sobretudo o Super-Homem, o Batman, mas também o Capitão América e tantos outros, são heróis, naquele momento, extremamente conservadores. A própria indústria criou o Código de Ética, um pacto de autocensura extremamente rígido. Os distribuidores não aceitavam gibis que não tivessem selo de aprovação. O que se fazia de melhor naqueles anos fracassou por não ter o tal selo. Censor mor, né, dos quadrinhos né, e sempre foi o Código de Ética, né, o famigerado, né, selinho que entra no canto esquerdo das revistas, né. É uma coisa assim meio estranha, né, reflexo político, né, reflexo de macartismo, aquela coisa toda, né. E eu não sei, eu acho que é um absurdo que até hoje ainda, né, aconteçam coisas, ainda saiam revistas, né, com selinho de ética, né. Apesar de se confundirem com ela, os Estados Unidos não detêm o monopólio da história dos quadrinhos. Outros países, entre eles o Brasil, também têm o seu lugar garantido. A França tem sido outro grande centro produtor, com revistas semanais de HQ seriadas, com muito sucesso na Europa. Eles fizeram leis na década de 30, se protegendo dos americanos, garantindo seu mercado para revistas como Tintin, Spirou ou Violent, que mal chegaram ao Brasil. Mais tarde, a revista Pilote marcaria o início de um quadrinho mais intencionalmente adulto.
Começava a década de 60. O planeta seria sacudido em seus alicerces culturais e políticos. Na Europa, emergiam quadrinhos de autor, Moebius, Goulet, Crepac. Esses homens mostravam ao mundo o verdadeiro potencial artístico dos quadrinhos. No entanto, suas edições de luxo, dirigidas a um público de elite, não atingiam a metade da tiragem de um gibi. E nos anos 60, eu acho que, em função de tudo que acontecia, não só no cinema, mas nas artes plásticas, na poesia, na literatura e na vida das pessoas, no comportamento, mudança de comportamento, contra a cultura, movimentos hippies, protestos estudantis, protestos políticos, são os anos da Revolução Cultural Chinesa, do Maio Francês, da Primavera de Praga, tudo isso aconteceu nos anos 60. Aqui, inclusive, houve um golpe em 64 e um golpe dentro do golpe em 68. Essas coisas, e o quadrinho não estava alheio a isso. Lá fora e aqui. Os anos 60 também mudaram a cara dos gibis americanos, que pareciam condenados à morte lenta pelo Código de Ética. Era a segunda explosão. O quadrinho underground, subterrâneo, reformulou os gibis para dar mais espaço aos criadores, para discutir política e difundir a cultura rica. Em editoras pequenas e independentes, Robert Grant e outros artistas atacaram um americano branco de classe média, como só os primeiros quadrinhos de jornal o haviam feito, e com honestidade criativa e ousadia inéditas. In the beginning, Marvel beheld the universe, and it was barren, and it was empty, and it seemed to be without form. And then Marvel brought forth the Fantastic Four, and the Hulk, and Spider-Man, and Marvel beheld them, and they were good. And that was the start of the Marvel Universe. Com o surgimento de Stan Lee na Marvel, os surrados e quase moribundos super-heróis ressuscitaram. Everything was trite and cliched and formularized. We decided to try to get characters to speak like real people would speak. No two people speak the same. I lost her. I never knew for certain whether or not she had been killed. I was too late, my darling. I lost you forever. We also tried to make our heroes a bit more vulnerable. In the past, heroes never did anything wrong. They never seemed to have any problems except catching the criminal. When we created our Marvel Comics heroes, we gave them money troubles. They occasionally had problems with females. They had trouble getting a date or romantic problems. They had trouble paying their rent. With a character like Spider-Man, he'd worry about acne or dandruff or an ingrown toenail. We tried to make them as human and realistic as possible. And it may not seem like a very big thing, but apparently it made a great difference to the readers because our books began selling much better. And what happened was we began to get older and older readers who they considered a lot of our stories satirical, as though we're satirizing the human condition and heroes. Another thing we did, we tried to use college level and above vocabulary. A DC Comics, que publicava Batman, Super-Homem e outros clássicos sobreviventes, não teve jeito senão também mudar seus personagens, seguindo o mesmo caminho indicado por Stan Lee. Jack Kirby, que com Lee criou o Quarteto Fantástico, o Hulk e vários outros, vinha colher seus louros. Com ele, muitos veteranos puderam finalmente assinar suas histórias.
As coisas mudaram rápido, mas não muito. Os criadores do Super-Homem continuavam pobres. As grandes editoras ainda pagavam por página e ninguém era dono do seu próprio personagem. Os gibis ainda precisavam do selo do código de ética para chegarem às bancas. Os artistas procuravam saídas para tudo isso. As editoras independentes poderiam ser a solução para os problemas de pagamento. Novos sistemas de circulação de gibis também foram tentados para driblar a censura dos selos. Os anos 60 enfrentaram heroicamente os tentáculos da sociedade pela supressão de tudo. Os quadrinhos dessa época representaram o prenúncio das grandes transformações que viriam em seguida. Durante os anos 70, a fórmula dos super-heróis acabou se desgastando mais uma vez. Havia um excesso de personagens em mundos paralelos, uma tremenda confusão. O público adulto fugia novamente. Já no fim da década, deu-se o encontro dos europeus e americanos de vanguarda nas páginas da Metal Ulan. Um pouco depois, sairia a versão americana com o nome de Heavy Metal. A Heavy Metal, quando saiu nos Estados Unidos, foi importante para pegar a Metal na França, que estava explorando a Europa e fazendo uma revoluçãozinha, e levar para o mundo, né? Precisava passar pelos Estados Unidos para virar acontecimento. Então a Heavy Metal que trouxe pro negócio de tocar e tal. Na Europa já estava acontecendo, estava vivendo, mas para o mundo tomar conhecimento mesmo, foi ter que ir para os Estados Unidos. Em 70, tipo a Metal Ulan, outras revistas, pegaram temáticas adultas, mas não necessariamente de ser de sexo e tal, mas fazer história, fazer literatura mesmo, de quadrinhos, com um nível mais ou menos sério e tal. Então acho que isso aí que deu, eu sinto assim, que deu uma mudança no jeito de encarar quadrinhos, no jeito de poder fazer. Você não precisa fazer historinhas de super-herói, ou com aventuras, super não sei o que lá. Isso, para o público juvenil. Público juvenil. Você pode fazer histórias que tratem dos temas mais variados, desde sexo, droga e coisas, nem até filosofia ou poesia e tal, em quadrinhos também. A briga no mercado americano prometia novas emoções. Desde os meados dos anos 60, os undergrounds tinham provado que era possível distribuir gibis direto aos fãs. Enquanto as editoras ainda achavam que só criança comprava gibis e insistiam em vendê-los em bancas, o pessoal dos undergrounds sabia falar com um público mais velho, tendo sido os primeiros a criar lojas de venda de quadrinhos, sem selo, sem censura. O quadrinhos na Europa sempre foi, já de bastante tempo, uma forma de arte reconhecida, né? Mas nos Estados Unidos não era, né? E aqui, como lá, o quadrinhos era considerado coisa para criança, se não um lixo cultural. Com o tempo, essa situação começou a se modificar. Um dos fatores mais importantes nessa modificação foi a estrutura que começou a aparecer no final da década passada, começo dessa década, nos Estados Unidos, para a comercialização de quadrinhos. Essa estrutura se baseava, basicamente, na criação de espaços reservados e especiais para a história de quadrinhos, que vieram se chamar Comic Stores ou Specialist Stores. Você pega e faz um monte de lojas de quadrinhos. Você pega as lojas de quadrinhos, que põe, além de Marvel e DC que já tinha na banca, você pega e começa a colocar outras coisas misturadas. Né? Você começa a colocar coisas super alternativas, coisas semi-alternativas misturadas. Pô, isso cria um ambiente primeiro que os leitores ficam expostos a muito mais coisas, por muito mais tempo. O cara entra lá e fica, né, que nem banca na rua, a gente compra e vai embora. E os caras começam a se encontrar e começam a conversar sobre as coisas. Começam a se informar sobre as coisas. Então, essa coisa toda deu fez a indústria dar um salto nos Estados Unidos. Os artistas viam que público havia e que o público os encorajava, mas eles precisavam de melhores condições de trabalho. No início dos 80, alguns chegaram a processar grandes editoras por problemas de direitos autorais.
Teve um caso também que foi muito brutal nessa história. No começo dos anos 80 foi a história do Jack Kirby. Jack Kirby, pô, o cara foi um dos pais do universo Marvel. Todo mundo já leu um gibi do Kirby na vida. O cara tava com 70 anos de idade, você entende? A Marvel regulando umas mixarias, assim, pra ele, em termos de direito autoral, em termos de dinheiro e tal. Com o estímulo das editoras independentes, que absorviam os artistas mais inquietos, o sistema de lojas de gibis cresceu rapidamente. As duas grandes, Marvel e DC Comics, pressionadas por um mercado mais aberto e pela queda de vendas, tiveram que modificar sua postura. Passou a haver liberdade como nunca nos quadrinhos de gibi, com suas tiragens gigantescas. E os efeitos não se fizeram por esperar. As reformulações começaram com Chris Claremont e John Byrne, que fizeram uma versão mais acabada dos X-Men, tornando a epopeia dos mutantes, super seres com superpoderes genéticos e não acidentais, um novelão tecnopop. Do tipo artesãos competentes, a dupla Claremont e Byrne nunca deixou sua imprecisa exaltação da diferença entrar na frente da aventura rápida e escapista. O Byrne, o Claremont, eles já são pessoas que estão dentro de uma coisa, um projeto de carreira, vamos supor, né? E eu gosto muito do trabalho deles, porque é o que me dá prazer todo dia, entendeu? Assim, eu vou na banca, leio, vejo o que aconteceu com o Aurora, com o Wolverine, entendeu? Pois é, Chris Claremont é um caso sério, né? Mas a gente não pode culpar, ele surgiu com esse esquema da Marvel, né, de criação. A grande fase dele foi Chris Claremont e John Byrne, né, no X-Men, aquela coisa toda, né, o auge, né, dos mutantes, né. Mas os argumentos dele são muito cansativos, né, ele depende muito de um desenhista bom, né. Se jogar um Dave Cockrum como apareceu para ele, acaba a história, né, se perde totalmente, né. A terceira explosão, maior do que todas as outras, estava acontecendo. Nas páginas do Demolidor, personagem ameaçado de sair de circulação pela baixa vendagem de suas histórias, um jovem de 26 anos ensaiava o mais radical passo de revitalização de um super-herói. Mudanças cosméticas, né? O Frank Miller fala que negócio, o que ele faz com o gibi é tornar aquelas velhas formas, aqueles velhos chavões, assim, interessantes para ele. Frank Miller introduziu na vida do herói cego sem medo dilemas morais e atitudes de mesquinha autoafirmação, valorizando enormemente seu componente trágico. Elektra, antiga namorada do Demolidor e depois assassina profissional, morre em seus braços. Sua morte em si não foi a novidade, mas sim o caos psíquico e moral no qual projetou o pobre Demolidor. Os gibis venderam como água. Com o mercado de lojas de gibis implantado e com alternativas de trabalho bem palpáveis, os desenhistas e roteiristas americanos ampliaram sua margem de atuação, assimilando melhor as influências de fora. Acho que hoje em dia o quadrinho americano está copiando o quadrinho europeu, sim, mas está copiando dois tipos de quadrinho europeu. Primeiro, o quadrinho inglês, que nasceu do quadrinho americano e se desenvolveu muito mais que ele. Agora, os americanos estão buscando em autores ingleses fontes de referências para fazer os deles. E o quadrinho franco-belga e o quadrinho italiano de Mattotti, Mattioli e de Tamburini, Liberatore, né, que são coisas mais violentas ou são coisas mais artísticas, bem mais estilizadas, e que também estão chegando com força. Eu acho que são duas linhas diferentes. E outra, estão copiando os japoneses também. Os japoneses, como pacotão da invasão econômica que fizeram nos Estados Unidos, já na linha de fábricas de automóveis, computador e tudo mais, chegou com os quadrinhos agora também, né? O mangá está chegando em forma de desenho animado, inclusive tem muito desenho animado com personagens americanos sendo produzidos no Japão, e as próprias obras japonesas mesmo sendo reproduzidas lá nos Estados Unidos em massa, né? Acho que, então, os Estados Unidos estão mesmo se descaracterizando, tá? E estão absorvendo diversos estilos de fora. De novo, é Frank Miller que inaugura o gibi de luxo para adultos com Ronin, uma saga samurai de ficção científica. Ronin mistura a narração bem típica do quadrinho japonês
com indagações filosóficas profundas, bebendo também nas águas de Moebius. Eu acho que o que está acontecendo hoje em dia é uma certa síntese, né, de um monte de correntes de quadrinhos que aconteceram nos últimos 20, 25 anos, né, que é a coisa do quadrinho underground, junto com o quadrinho de linha de tipo super-heróis, junto com o quadrinho europeu, né, que é um quadrinho de requinte gráfico grande, né, com bom traço. E hoje em dia eu acho que o quadrinho americano está meio que encabeçando uma certa síntese dessas correntes todas. E é mais ou menos o que a gente está vendo hoje em dia nas bancas, né, que são as minisséries. O grande público veio a tomar contato com tudo isso através de dois trabalhos mais recentes. Watchmen, com o roteiro de Alan Moore, e Batman, o Cavaleiro das Trevas, com texto e arte de Frank Miller. Os dois utilizam o mesmo referencial requintado do quadrinho europeu, dessa vez para revirar os super-heróis tradicionais. Novamente, os supers teriam a garantia de sucesso junto aos leitores. Da safra mais recente, o trabalho mais significativo talvez seja Elektra Assassina, uma vez mais com o roteiro de Miller, o nome mais consagrado da nova HQ americana. Com desenhos de Bill Sienkiewicz, feitos na mais aloprada técnica mista, Elektra Assassina vem a ser o equivalente mais próximo do fluxo de consciência no quadrinho de gibi. Dois novos formatos de edição são a base do novo quadrinho norte-americano dos anos 80. A minissérie de luxo e a graphic novel. Olha, a gente considera quando escolhe um material para graphic novel aquilo que tem algo de especial, tá? Pode ser o argumento, pode ser o desenho, pode ser a temática, algo que tenha de especial e de expressivo que justifique se chamar uma graphic novel. A maioria das vezes nós temos mais ou menos revisado o que é feito lá fora com as graphics lá fora. Graphic Marvel, ou da linha de si, ou seja de que outro material for. Graphic novel é a maior conversa mole. Eu não acredito, né? As pessoas se impressionam com o graphic novel. Bicho, 99% dos graphic novels é uma exibidão. É uma exibidão, só que é formato, capa bonitinha, papel bonitinho, não sei o que, não sei o que. E, teoricamente, os caras tiveram mais tempo para fazer aquilo. Muitas vezes nem tiveram. E muitas vezes tiveram e fizeram a mesma velha coisa que sempre fazem. A tendência da graphic novel era ser como o cinema de arte. Você tinha a revista de linha, que era publicada de forma industrial, e você tinha a graphic novel como cinema de arte. Mas agora a graphic novel já está sendo produzida a nível industrial também. E algumas revistas de linha já estão subindo ao nível da graphic novel. A arte, que era antigamente publicada na Heavy Metal, já se confunde a nível industrial. E você pode comprar a bom preço na banca. Eu prometo solenemente, como defensor do crime, que este ultraje não ficará sem vingança. Para mais poste. Olha lá no céu. Puxa, mas eu vacilou! Batman e o Super-Homem fizeram 50 anos e assistiram a uma mudança sensível no comportamento das pessoas. Atualmente, ler quadrinhos e gostar de super-heróis não é mais motivo de vergonha. Eu acho que todas aquelas digressões sem interesse que ocorriam na década de 70, que eram aquelas digressões tipo, quadrinho é subliteratura ou não? Quadrinhos corrompem um menor ou não? Quadrinhos devem ser lidos por adultos ou não? Eu acho que essas digressões que hoje são digressões sem interesse foram abandonadas, principalmente para metade do final dos anos 80. Você não encontra mais sessões em jornais discutindo isso, mas você encontra sessões em jornais discutindo as obras, vendo onde que o autor se baseou para fazer aquela graphic novel ou aquela minissérie de luxo. Antigamente havia um preconceito muito grande em relação a histórias em quadrinhos mesmo, notadamente até do próprio jornalismo. Agora não, agora se você não sabe quem é um personagem de história em quadrinhos, você está completamente por fora. Lojas especializadas em histórias em quadrinhos começam a aparecer por aqui. Também surgem algumas editoras independentes com obras inéditas,
A revista Animal, por exemplo, traz os europeus da última geração, os quadrinhos espanhóis. Depois que caiu o franquismo, todas as coisas começaram a se desenvolver bastante na Espanha. Demorou uns 10 anos, né, para eles chegarem no nível que eles estão hoje. Mas hoje em dia, eles têm uma produção muito grande, tem muitas revistas, muitos desenhistas, muita gente que faz, que experimenta, que quebra caras, entende? Já, eu acho que outro, sei lá, o quadrinho italiano, francês, já entrou em um outro esquema. Algumas pessoas se deram bem e continuam trabalhando e ganham bastante, outras, sabe, não é uma coisa tão aberta, tão explosiva, tão festiva quanto é na Espanha. Espera-se que essa explosão do gibi abra espaço para os artistas brasileiros. Poxa, de coração mesmo, eu queria que tudo isso aqui fosse quadrinho nacional, né? Que cada vez mais fosse prestigiado, né? Eu acho que agora é o momento, né, de se voltar a conversar sobre isso, né? No fundo, o quadrinho brasileiro, ele tem a ver com a nossa cultura, com as nossas lacunas, com as nossas... Os anos 80 que serão considerados futuramente como uma espécie de, sem exagero, como uma segunda era de ouro dos quadrinhos. Acho que então o quadrinho voltou a ter status de arte, porque depois de um tempo, depois dessa época, que eu considero a época de ouro, que é o começo dos quadrinhos, até 1910, coisa assim, depois ele passou por uma era muito comercial, difundiu demais, ele se diluiu. Agora eu acho que ele está voltando a ter esse status. Você já está cultuando autores de novo, eu acho que voltou a ser assim. O maior fenômeno gerado por essa revolução dos gibis se traduz no fato de que agora o leitor não compra revistas apenas guiado pelo seu personagem preferido. Muito provavelmente, em boa parte das vezes, ele se decide pelo roteiro ou pelo desenho de um determinado autor. O que eu estou lendo mais ou menos no trabalho de certos artistas, né? Frank Miller, Alan Moore, o pessoal que está fazendo agora uma coisa mais elaborada, um trabalho legal. Bill Sienkiewicz, eu gosto bastante. Alan Moore, Frank Miller, Howard Chaykin. Artistas europeus eu gosto bastante também. O Alan Moore é um cara seco, né? Eu tenho a impressão que dava pra ler sem ver quadrinho nenhum. Porque ele tem uma métrica, assim, que já decompõe o texto do quadrinho em tempos, né? Então ele é um argumentista, assim, nato, né? Clássico, super... Alan Moore. Alan Moore, pô, sabe o que é esse cara? Esse cara é um cara, ele escreve bem placa, mas o negócio dele é que ele é um cara mais ou menos lido, você entende? Ele tem interesse por outras coisas que não sejam só, sabe, gibi. Ele foi lá, ele, sei lá, pagou seus pecados lá com o seu chefe, ele com o diabo, sabe? E achou coisas geniais ali no meio e conseguiu, é aí que a manha do cara, simplesmente filtrar isso por um reles de gibi. Porque gibi é reles e tem que ser reles, eu insisto muito nisso, você entende? No caso do Watchmen, né, do Alan Moore, o Watchmen para mim é a obra suprema, né, dos anos 80, né? Mais do que o Cavaleiro das Trevas, porque ele teve uma desvantagem de não estar usando um personagem conhecido, né? Ele pegou personagens da Fawcett, né, reformulou, mudou os nomes, né, por razões da Charlton, desculpa, bem lembrado. Fawcett é outra coisa, com Shazam, né? Ele pegou personagens desconhecidos mesmo e jogou assim numa história, né? A princípio você não sabe bem o que é, mas é a maior história policial de quadrinhos que já fizeram, né? É uma coisa fantástica, ele mexe com tudo, né? Desde homossexualismo até discriminação racial e coisas assim, né? E o roteiro dele é fantástico, né? Usando flashbacks, né, que é a técnica que o Alan Moore mais gosta de fazer, usando flashbacks ele consegue contar uma história assim de 2 décadas, né, praticamente, né? Dos Minutemen, dos Watchmen, né? Agora nós temos minisséries que são premiadas com o Hugo, o prêmio de ficção científica mais conceituado do mundo, para uma minissérie como Watchmen, por exemplo. Watchmen, todo mundo falando de Watchmen, aquele sorrisinho e tal, na camisa de todo mundo, quer dizer, o lance do House também, né? Watchmen, sai isso, é cult. Watchmen, porque as pessoas devem ler o Watchmen, que vai ser o máximo se você estiver lendo. Papapá, eu fiquei do lado de ler, até que eu li pra ver, pô, será que é mesmo? Realmente eu achei o máximo
achei assim, eu queria, pô, quis ler de novo e tudo, só não li porque achei um pouco grande. Na década de 40 e na de 50, existia uma organização de super-heróis conhecida por Minutemen. Seus membros eram pessoas sem superpoderes, mas que combatiam o crime com sua inteligência, seus punhos e seus recursos financeiros. A convivência não era muito pacífica, nela tendo havido até mesmo uma tentativa de estupro de uma heroína por um herói. Nos anos 60, um dos antigos membros tenta reorganizar o grupo com base numa nova geração de heróis que começará a disputar o espaço das manchetes. O mais experiente dentre eles, o comediante, ri da ideia. Conhecendo e antecipando convulsões sociais, se retira da reunião, ridicularizando tudo aquilo. Para ele, não havia mais lugar para ingenuidade. Na verdade, desde o acidente que transformou o físico John Osterman em Dr. Manhattan, um verdadeiro super-ser, todos os outros heróis haviam se tornado meros palhaços fantasiados. A única exceção era Ozymandias, o homem mais rico e inteligente do mundo. Os anos passaram. Enquanto o Dr. Manhattan se dedicou a ganhar a guerra do Vietnã para os Estados Unidos e estabelecer a hegemonia Yankee em escala planetária, Ozymandias preparou um plano ultra-secreto para salvar o mundo de uma previsível guerra total. Seu plano consistia em simular um ataque extradimensional de magnitude suficiente para matar metade da população de Nova York. Assim, Ozymandias queria forçar a união dos povos em torno de uma causa comum. Já em nossos dias, o comediante chega bem perto de descobrir tudo e é eliminado. O plano é detonado. O terror toma conta das ruas da metrópole americana. Os outros heróis desvendam o mistério e se posicionam. Rorschach, o mais radical, não aceita o pacto de silêncio proposto por Ozymandias e acaba assassinado pelo Dr. Manhattan, que desiste do convívio com a espécie humana. Ficam vivos os que decidem manter o segredo e reconstruir suas vidas num cenário de cooperação internacional. O plano tinha dado certo, mas por quanto tempo? Quando começou a sair no Brasil o Batman do Frank Miller, o Cavaleiro das Trevas, foi quando eu voltei a acompanhar mesmo. Eu acho que o Frank Miller, o cara errou e fez uma coisa boa demais, entendeu? Acho que na realidade foi um pouco isso. De repente o cara tropeçou e acertou, entendeu? Olha, eu acho que a gente tem que falar no Cavaleiro das Trevas. Enquanto editora e enquanto a editora, porque ele foi um marco que abriu o leque para essa redação. Torna a dizer que a partir daí passou-se a pensar em encarar quadrinhos de maneira diferente. O cinquentão, ele é demais, não adianta. Põe ele de um jeito, põe ele com Robin, põe ele sem Robin, ele tá lá em cima, tá lá no topo. Após uma década, afastado da luta contra o crime, aos 53 anos, Bruce Wayne volta a ser Batman. O Homem-Morcego domestica as gangues de Gotham, elimina o Coringa e enfrenta o Super-Homem. Tido como morto, Wayne organiza um exército clandestino para tomar o poder. Seus inimigos não são mais os ladrões e assassinos. O marco acho que está em Frank Miller, através do Demolidor e através do Batman.
esse é o marco, né, que apontou para outras direções, para outros quadrinhos, que apontou, enfim, para uma perspectiva nova em termos de quadrinhos, enquanto cultura de massa, enquanto indústria cultural, atingindo um público, e um público cada vez mais ávido por novas aventuras e novas histórias, com personagens e heróis que são bastante razoáveis. Viu seus pais serem assassinados na sua frente. Órfão, biliardário, dedicou a infância e a adolescência à meticulosa preparação para o combate ao crime, em busca da paz de espírito. No começo de sua vida adulta, volta a Gotham projetando a imagem de playboy irresponsável. Na verdade, ele apenas guarda o momento certo para iniciar sua missão. Treinado nas artes do combate tecnológico, ao jovem paladino falta somente um modo de já entrar apavorando os bandidos. A primeira tentativa fracassa. Após investir em uma área crítica de Gotham, Wayne escapa por pouco e, banhado de sangue, constata que é preciso algo mais que uma cicatriz maquiada para se tornar sinistro. Nesse momento, enquanto ele deixa seu sangue ir se empapando o sofá, entra pela janela dentro de um morcego enorme e pousa sobre o busto de seu pai. Ele toca a sineta para que o mordomo Alfred venha lhe fazer curativos. Ele se tornará um morcego. O público está se tornando mais exigente, porém nós recebemos muitas cartas e entramos em contato com vários leitores que não gostaram do Cavaleiro das Trevas, ou de uma minissérie como Electra, ou uma minissérie como Watchmen. E eles não gostaram porque eles simplesmente não entenderam. Tem algumas coisas que eu não curto, que todo mundo, pô, esse roteiro é genial, mas coisas que eu não consegui nem ler porque essa coisa não entendi tudo, porque eu não tenho essa coisa de falar, pô, eu entendi, eu não entendi. Eu acho que é uma coisa de, sei lá, o Electra, eu não entendi aquela história, eu não li. Eu li a primeira, eu parei de ler ali mesmo. Eu não entendi nada. Eu falei, pô, bicho, eu não tô lendo nada. Tá muito bonito, mas a gente guarda porque eu não tô entendendo nada. Entendeu? Eu tava entendendo, mas tava só... Entendeu, bicho? Muita confusão, muito conflito, entendeu? Acho que é primeiro terminar de ler para tentar descobrir que parábolas ou que o autor tinha na cabeça antes. Acho que não dá para criticar sem ter lido inteiro, né? Acho que esse tipo de obra não tem uma narrativa linear justamente para isso, para instigar o leitor. Porque às vezes você já sabe quem é o criminoso antes da hora, já consegue prever o final de uma história pelo meio dela. Eu acho que é um mérito esse negócio de narrativa truncada e de jogar com tempos nos quadrinhos, que o Asimov tem um pouquinho mais de paciência, né? Um caso sério também é o Bill Sienkiewicz, né? Ele começou imitando o Neil Adams, né? Partiu para uma coisa mais moderna, coisa assim, e hoje ele quase não é mais desenhista de quadrinhos, ele está cada vez mais ilustrador e menos desenhista de quadrinhos, né? E o Bill Sienkiewicz, pô, é engraçado esse negócio, é engraçado como alguém pode ser polêmico em relação ao Bill Sienkiewicz. Esse cara é o maior, bicho, sabe? Ele não tem conversa, sabe? Ninguém nunca fez nada, nem de longe, parecido, nem na sacrossantíssima Europa dos álbuns de luxo, nem no maluquíssimo Japão, nem em lugar nenhum. Esse cara é o top do top. Agora, é um fato que as coisas que ele tem, o Straight Toasters, que é uma minissérie americana, que ele escreveu e desenhou, é largamente incompreensível. Quer dizer, é a coisa mais próxima do fluxo de consciência que já deu as caras no gibi. E mistura de técnicas e tal, diabo. Electra Assassina, olha, eu acho irretocável aquilo ali. Eu acho muito bom, assim.
ainda nesse negócio de gente, de super-herói, essa coisa, mas, pô, cara, com milhões de estações de referência do diabo, assim. Eu, aliás, eu tô votando, assim, eu tô votando mais ou menos no Electra como o melhor gibi da década. Acho que na década não teve nada, né, assim, melhor que aquilo. Aprisionada numa instituição psiquiátrica, Electra vai retomando consciência de si. Inicialmente, reconstrói o assassinato de seu pai, que a jogou para o caminho das artes marciais. Lembra também que tornou-se mercenária por não ter sido totalmente aceita para treinar e se formar como Skip, o mesmo sensei que formou o Demolidor. Electra percebe que há no mundo uma criatura conhecida como besta e que ela pode reconhecer e detectar a sua presença pelo cheiro. A besta quer se apossar do cérebro do candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, o liberal Ken Wynne, e acabar com a raça humana, provocando a guerra total entre as nações. Electra é perseguida por um agente da SHIELD chamado Garrett, o qual acaba seu aliado na guerra contra a besta. A criatura, a essa altura, já se apoderou de Ken Wynne e tem tudo para ganhar as eleições. Electra e Garrett tornam-se amantes, embora ela despreze seu companheiro psicopata. Descobre-se que tanto Garrett como seu amigo Perry são bandidos baratos que a SHIELD reformou, transformando-os em superagentes biônicos para operarem na América do Sul. Enquanto Garrett, depois de se envolver com Electra, procura não ser tão fascínora, Perry sucumbe aos instintos mais baixos e se alia à besta, renegando até mesmo a própria SHIELD. À medida em que se configura a derrota irreversível do candidato republicano, Electra e Garrett tentam cercar Ken Wynne e o matar. A SHIELD, confusa, procura recuperar seus ex-agentes. Tudo se resolve de maneira inesperada depois de uma batalha horrível. A besta é derrotada e Perry é morto. Garrett toma o lugar de Wynne e passa a ser o primeiro presidente americano psicopata, o que ainda é melhor do que deixar a besta tomar conta. Electra fica livre. Alan Moore, Bill Sienkiewicz e Frank Miller são artistas privilegiados. Eles trabalham com as condições e a liberdade sonhadas por todas as gerações que os antecederam. E a semelhança dos pioneiros da Era de Ouro, eles buscam para os seus trabalhos elos mais fortes entre a fantasia e a realidade. É mais individual, né? Acho que a crise é interna, né? O drama, né? Deixou de ser uma coisa mais a ver com uma época e passou a ser mais individual, que afinal das contas tem a ver com a época de hoje, né? Quer dizer, você verifica que o que se produz hoje em termos de quadrinhos está muito assim com o final do século, né? Acho que nós estamos entrando já no final do século, praticamente, caminhando para os anos 90, e os quadrinhos, assim como também a nova ficção científica, procuram atender, ou procuram responder às questões, inclusive de pós-modernidade, que se fala tanto hoje, né? Ou pós-modernidade, né? Se é por aí. Eu acho que os conflitos, por exemplo, a partir dos anos 60, os conflitos, até a crise política depois dos anos 60, hoje, um certo desencanto, uma certa desesperança, ao mesmo tempo uma esperança que possa existir, e por outro lado, toda a contracultura e a pós-contracultura, tudo isso passa pelos quadrinhos, como passa por outras manifestações artísticas.
Chapter 1.